Graças e paz, meus amados irmãos. Eu vou contar minha experiência que eu tive, né? E eu estava orando de joelhos, né? Clamando ao Senhor, chorando. Então, naquele momento eu vi uma luz muito forte, descendo, né? No meio da igreja. Eu senti que era o Senhor ali. Depois nós fomos para a roda. Na hora do mover, eu não parava de chorar, porque eu sentia ali intensamente a presença do Senhor naquele lugar. E depois a apóstola veio, né? Ministrou sobre a minha vida. E logo apareceu os anjos, né, do Senhor. Eu fiz a pergunta. Logo eles me levaram. E eu entrei, irmãos, na sala de tratamento, onde eu estava ali deitada. E o anjo do Senhor renovava minhas forças. Ele me dava um novo coração. E ele dizia que o Senhor estava abrindo ali a minha mente, me dando sabedoria e entendimento sobre o mundo espiritual. E logo o anjo me levava, né? E eu tive um encontro com o Senhor e eu fiquei maravilhada ali. E eu me ajoelhei diante do Senhor. E o Senhor falava comigo. E Ele falava bem assim: filha minha, eu estou com saudades. É aqui que eu te quero, é na minha casa, é na minha presença, me buscando. E o Senhor começava a falar comigo. E Ele falava assim: por que você teme aos homens e não a mim? E Ele falava assim: acaso não sou eu que guardo a saída e a entrada de vocês? E Ele falava assim: eu sou o Senhor, eu estou na frente da vida de vocês. Então o Senhor me falava, né, irmãos, algo sobre a vida de algumas pessoas, a qual Ele me passava algo para me passar esse recado, né? E depois, né, logo depois que Ele me falava o recado, Ele me mostrava algo naquele momento, né? Que naquele momento para mim foi desesperador, né? Foi assim, momento assim de pânico que eu vi, né? E naquele momento eu vi, irmãos, assim, o mundo como era o fim do mundo aquilo para mim, porque eu via guerra, eu via umas bombas caindo do céu, eu via gente morrendo, era muita gente gritando, era muita gente pedindo socorro. E Ele falava assim para mim: tá vendo isso? E eu falei sim. E Ele disse: é necessário, filho, que isso aconteça para que a minha palavra se cumpra, mas ainda não é o fim. E Ele falava mais uma vez para mim: é necessário que isso aconteça, porque eu vou voltar. Prepara-te, ó igreja. E Ele falava para mim que não era tempo de parar, não era tempo de se esconder nas nossas casas. Ele falava assim: não é tempo de você se esconder, não é tempo mais. E Ele falava assim: eu quero vocês aqui, eu quero vocês na minha casa, eu quero vocês me buscando, clamando a mim, porque sou eu, Senhor da vida de vocês, e eu que vou guardar vocês de todo mal. E eu disse: amém, Senhor.
Ainda depois que o Senhor me falava isso, e eu via, irmãos, um grande leão branco, lindo, lindo, eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei maravilhada. E eu entrei ali naquele momento em adoração diante do Senhor, da presença do Senhor. E logo depois, né, o anjo me levava. Então eu vi um homem vindo na minha direção, né? E eu reconheci aquele homem porque eu já tinha visto ele uma vez. E ele falava bem assim pra mim: lembra de mim? E ele dizia assim: eu sou o Gideão. E eu falei que sim. E naquele momento assim eu me alegrei, né? Porque é uma pessoa na Bíblia a qual eu me identifico. E ele começava a falar bem assim: o Senhor me escolheu para me estar na frente de uma guerra. E eu tive medo, mas eu fui e fiz a vontade do Senhor. E o Senhor me deu vitória. E ele falava assim para mim. Eu me sentia o menor. Eu me sentia incapaz. E ele disse assim também: você se sente incapaz? E eu falei que sim, que eu me sentia incapaz muitas das vezes de estar na frente de uma guerra. E ele falava assim: não pense isso. E ele falou assim: o inimigo sabe bem como tramar na mente dos guerreiros, na mente daqueles que o Senhor escolheu. E eu disse: é verdade. E ele falava assim: não para, porque o Senhor há de dar vitória para o seu povo. E depois, irmãos, o anjo do Senhor me levava, né, até a sala de armadura. E eu era revestida com as armaduras do Senhor. E eu travei uma guerra tremenda, irmãos, pela minha vida, pela vida dos irmãos. Tinha 2 demônios muito grandes. E um era destruidor e o outro era demônio do esfriamento, né? A qual ele está agindo na vida de alguns irmãos. E o outro, né? Ele estava entrando para destruir, né? E o Senhor me levava para guerrear pela vida dos irmãos. E essa foi a minha experiência. Amém? A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, que ama, que de sorte que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém, amados irmãos? Glória a Deus, que experiência abençoada, né? Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Nós já estamos há quase 3 anos que o Senhor falou conosco acerca da sã doutrina, né? Há quase 3 anos que o Senhor começou a arrebatar pessoas aqui, e isso nunca mais parou. Temos continuado orando todas as madrugadas, estamos continuando fazendo a obra do Senhor Jesus, e o Senhor tem arrebatado, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, né? E não faz muito tempo o Senhor deu também esse dom de arrebatamento à sua filha Andresa, né? Que está relatando aí essa experiência. Amém, amados irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Amém, irmãos? Guerras espirituais, tremenda guerra contra a frieza, guerra contra o pecado, guerra contra Satanás e os demônios. E essa guerra, muitas vezes, ela tem saltado do âmbito espiritual e invadido, né, o âmbito físico, o reino físico, né? E os irmãos, né, ali perto onde mora a irmã Andresa, estavam passando por lutas tremendas, estão passando por guerra, né, atualmente,
né? Nós estamos em dezembro de 2022 e muitos deles têm deixado de ir à oração, têm deixado de ir à igreja devido a essas guerras, devido às lutas, devido à violência, vamos assim dizer, né? A periculosidade da área, né? Eu sempre digo, né, para os irmãos que vêm de fora que a zona leste de Manaus, onde a igreja Shalom é situada, é a área mais perigosa de Manaus, mas é o lugar excelente, melhor para onde a igreja do Senhor deve estar, né? Conquistando os traficantes, conquistando os perdidos, conquistando, né, as pessoas envolvidas em drogas, mas infelizmente ainda existe muito caso, né, de roubos, de assassinatos e, né, o Senhor Jesus tem guardado, o Senhor Jesus tem protegido e o Senhor Jesus também ele tem mostrado que Ele é Deus, né, apóstolo? E para honra e glória do Senhor Jesus, né, os irmãos vêm de fora, chegam aqui, são abençoados, andam na rua, vêm para cá, Deus ele opera, né, Deus arrebata, Deus dá visão, Deus dá revelações, e você vê a experiência, você ouviu a experiência da serva do Senhor, né, que entrou na guerra, né, é uma guerreira do Senhor, né, apóstola, e o Senhor tem usado ela assim como tem usado o esposo dela, né? Amém, glória a Deus, é uma experiência linda, na verdade. Eu vejo a misericórdia de Deus em todos os sentidos, né? Porque ela veio à oração, o Senhor a restaurou e levou ela em um encontro com o Senhor, né? Em uma experiência profunda. E assim, no final tem também um alerta para nós, o cuidado de Deus para nós, para a nação, né? A apóstola no arrebatamento dela foi muito completo, falou sobre a guerra também. E a gente se alegra em Deus, né? Porque o Senhor, Ele tem zelo com seus filhos, né? E do jeito do Senhor, o Senhor está atraindo eles para a posição que eles não deveriam ter saído, né? Então, como o apóstolo falou, é uma zona de risco onde eles moram, estava tendo muito assalto, e isso fez com que eles não saíssem mais praticamente de casa. E aí o Senhor permite essa experiência que vem como um despertar do Senhor, né? Isso foi uma bênção mesmo, muito bom. E nisso a gente vê o cuidado que o Senhor tem, que o Senhor não quer perder os seus filhos, né? O apóstolo, ele entrega um dom, ele quer que seja útil, né? E eu estou muito feliz com esse arrebatamento, que foi algo lindo e precioso que o Senhor reservou para a filha dele. Amém? Isso é marca de quem ora, marca de quem busca, marca de uma igreja que está perseverando, né? A Bíblia diz que, mas os que perseverarem até o fim, eles serão salvos. Então nós estamos sendo perseverantes, né? Em meio às crises, em meio aos contra-ataques, em meio às guerras. Muitas vezes o nosso físico sente, né? Mas é o Senhor verdadeiramente que é nosso escudo e baluarte. Amém? Socorro presente na angústia, Ele que tem cuidado de todas as coisas. Eu só me alegro em Deus, em ver o cuidado que Deus tem com a sua igreja, com a sua noiva. Amém? Amém, glória a Deus. E, irmãos, é tempos de guerra, tempos de luta, né? Não pare de lutar, não pare de guerrear, não pare de clamar, não pare de orar, não desista, porque o Senhor vem, o Senhor está voltando. Amém? Vamos orar, apóstola. Senhor, meu Deus, meu Pai, apresento a cada serva, filho, filha que ouviu essa experiência, que chegou até aqui o momento da oração. Pai, que a Tua graça cubra, Senhor, que o Teu amor cubra Teus filhos, Senhor, que a Tua proteção, a Tua palavra diz, pode se multiplicar, e em iniquidade de amor de muitos se esfriará. Pai, não permita que esse esfriamento chegue até nós, mas que possamos estar a cada dia mais, Senhor, confiando em Ti, cada dia mais, Senhor, andando no centro da Tua vontade, cada dia mais, meu Pai querido, para se envolvendo na Tua obra e experimentando, Senhor, o sobrenatural. Pai, abençoa então cada um dos Teus servos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco.